Olá, tudo bom? Eu gostaria de propor para vocês um exercício de escrita a partir de uma questão importante em poesia, que é a questão da voz. Quem fala no poema? Quem é o sujeito lírico? Há várias vozes no poema? Como fazer para escrever descentralizando o eu? Um dos recursos da modernidade, justamente para se afastar de uma ideia de poesia confessional ligada à expressão do eu, foi recorrer ao uso de máscaras e vozes. Muitos poetas fizeram isso, né? Um dos casos mais extremos foi o do Fernando Pessoa, que criou uma constelação de heterônimos, cada um com obra e dicção próprias e questões específicas. Mas muitos outros poetas trabalharam com isso, e eu queria lembrar aqui do Robert Browning, que foi um poeta do século XIX, que consolidou o uso do monólogo dramático. Então, isso que eu vou fazer aqui, eu quero ler 4 monólogos dramáticos. O monólogo dramático é o seguinte: quando o poema, quem fala no poema é uma personagem histórica ou ficcional, e essa personagem fala em primeira pessoa, né? O poema dá voz a essa personagem que conta alguma coisa. O primeiro exemplo que eu selecionei foi um poema da Wisława Szymborska, a poeta polonesa. O poema se chama A Mulher de Ló, e é sobre o episódio bíblico da fuga de Ló. O Ló está com a sua família na cidade de Sodoma, e Deus manda um aviso que ele deve ir embora, né? Deve fugir da cidade, porque a cidade vai ser destruída. Mas ele deve fugir sem olhar para trás. Então tem essa observação, esse pequeno detalhe, assim. Então Ló foge com as crianças, com as filhas, né, e a esposa, e no meio dessa fuga a esposa olha para trás. Então ela se transforma numa estátua de sal. Então justamente essa personagem é quem vai falar no poema da Wisława, né? Essa personagem que, enfim, não tem voz, né? E ela vai tentar dar as razões dela para ter olhado para trás. Eu vou ler um trechinho do poema, selecionei 2 trechos assim. Dizem que olhei para trás de curiosa, mas quem sabe eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração, amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Ló, pela súbita certeza de que se eu morresse, ele nem diminuiria o passo, pela desobediência dos mansos. Olhei para trás de solidão, de vergonha de fugir às escondidas, de vontade de gritar, de voltar. Ou foi só quando um vento bateu, despenteou meu cabelo e levantou meu vestido. Tive a impressão de que me viam dos muros de Sodoma e caíam na risada, uma vez, outra vez. Olhei para trás de raiva. Enfim, ela continua enumerando alguns motivos. Tem um momento em que ela diz até que olhou para trás porque tropeçou numa pedra e foi ver o que estava acontecendo. Então, é muito bonito esse poema. O segundo poema que eu queria comentar aqui é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Um Boi Vê os Homens. Esse poema, na verdade, é uma dobradinha com o terceiro que eu queria comentar, então vou falar dos 2, que é um poema do Antônio Tabucchi chamado Uma Baleia Vê os Homens. O poema do Tabucchi é um diálogo com o poema do Drummond. O interessante é que os 2 trazem esse ponto de vista de um bicho, né, de um animal, e eles tentam descrever os homens a partir desse ponto de vista. E o interessante é que aparentemente eles descrevem, né, pegando características dos bichos. Então eles veem os homens muito agitados e nervosos e se deslocando, se movimentando, né, como se o boi tivesse um ritmo mais lento, mais calmo, de um animal que fica ruminando, ou a baleia também, né, que nada deslizando e tem outra velocidade, né? Tem muito volume para deslocar. Mas no fim, lendo o poema, a gente acaba percebendo que eles são... Esse homem é muito humanizado, assim, esse ponto de vista acaba mostrando elementos muito humanos, assim. Então, vou ler um trechinho de cada, assim. Um boi vê os homens, tão delicados mais que um arbusto,
e correm de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves. Espantosamente graves, até sinistros, coitados, dir-se-iam que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Um trechinho só do poema. Eu vou ler agora também um trechinho do poema do Antônio Tabucchi, Uma baleia vê os homens. Sempre tão afobados e com longos membros que agitam com frequência, e são tão pouco redondos, sem a majestade das formas plenas e acabadas, e com uma pequena cabeça móvel na qual parece se concentrar toda a sua estranha vida. Não gostam da água, receiam-na, e não se entende por que a frequentam. Eles também andam em bandos, mas não levam fêmeas, e se imagina que elas fiquem em outro lugar, mas sempre visíveis. Às vezes cantam, mas só para si, e o canto deles não é um chamamento, mas uma forma de lamento comovente. Cansam-se depressa, e quando a noite cai, deitam-se sobre as pequenas ilhas que os conduzem, e talvez durmam ou olhem a lua. Deslizam em silêncio e percebe-se que estão tristes. Bom, o último poema que eu queria comentar se chama Os Três Mal-Amados, do João Cabral de Melo Neto, e é um poema onde o Cabral dialoga com o poema Quadrilha, do Drummond. Vou ler aqui, só para lembrar, que é: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então o que o Cabral faz é pegar esses três personagens homens, né, o João, Raimundo e Joaquim, e ele vai dar voz para esses personagens. Eles não vão falar, dialogar entre eles, né? Na verdade, cada um fala e aí depois volta e reinicia. Então, João, Raimundo, Joaquim. João, Raimundo, Joaquim. E cada um deles tem características e uma forma de falar e de escrever, e trazem elementos do poema do Drummond, né? Então, por exemplo, o caso do Joaquim, que é o personagem que no poema do Drummond se suicidou. No poema do Cabral ele não é sujeito de nenhuma ação, assim, é o amor que acaba com ele, assim, que destrói ele, e ele nem se refere à amada dele, né? Assim, vou ler um trechinho do Joaquim só, mas vale a pena ler o poema inteiro. Ele diz assim, no trechinho inicial: O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrever o meu nome. Bom, é isso. O comando do exercício que eu queria propor é muito simples, escrever um monólogo dramático. Quem vai falar no poema? Os personagens dos Justos, o poema do Borges, a P.J. Harvey, o coronavírus, não sei. É isso então. Obrigada, tchau, tchau.